Então, eu vejo que vocês me mandam aqui, galera, e algo que eu havia prometido para os senhores e ainda não havia gravado, vai estar no vídeo de hoje, tá? Olha só, eu falo muito sobre cursinhos preparatórios. A maior parte de vocês, a maior parte acha que eu estou falando exclusivamente sobre cursinho preparatório para concurso público, mas não é só isso. Hoje, por exemplo, eu vou falar no quadro Verdade Nua e Crua sobre algo que acontece nos cursinhos preparatórios para vestibular e Enem. O Carlão vai rodar a vinheta e daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Roda a vinheta aí, Carlão! Pois é, galera. Eu trabalhei durante muito tempo em cursinho preparatório para vestibular e para o Exame Nacional do Ensino Médio. Algo que eu já percebi há muito tempo e que eu comentava com os alunos, meio que sem sucesso, porque não adianta uma pessoa apenas falar contra 1000 que estão falando o contrário, é o seguinte: existe hoje uma espécie de lavagem cerebral dentro dos preparatórios de pré-vestibular e Enem. Que lavagem cerebral é essa? A lavagem cerebral de que você precisa ser médico, que só médico importa, que a melhor profissão é a profissão de médico, que o cara vai entrar no primeiro ano da medicina e já vai ficar rico, e já vai ser chamado de doutor. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, você não vai ser chamado de doutor no primeiro ano. Aliás, até depois de você ser formado, no dia da sua formatura o pessoal vai fazer uma festinha ali, vai fazer um esquema e vai colocar lá doutor fulano de tal. Mas você não vai receber um tratamento assim elitista e tudo mais até você finalizar a sua residência, a não ser por parte dos pacientes e de vez em quando. Bem, a medicina, como qualquer outra profissão, tem seus percalços. Eu sei disso porque, além do fato de o meu cunhado ser médico, eu tenho boa parte da minha família voltada para a área da saúde e as pessoas relatam isso muito bem. A minha esposa trabalhou em hospital, ela fala muito como é esse contato com os médicos, tem todo esse histórico aí que eu já falei para você, que o meu cunhado é um profissional da medicina, e eu vou falar para vocês agora sobre o que acontece dentro dos preparatórios de pré-vestibular e Enem. O professor que dá aula para as turmas de medicina não é, na maior parte das vezes, o mesmo professor que dá aula para os alunos que querem outros vestibulares. O que eles fazem é criar uma seleção virtual de pessoas que, em tese, seriam mais aptas a serem aprovadas. Colocam em turmas diferentes, dão nomes diferentes àquelas turmas para que a pessoa já se sinta privilegiada, certo? Pois é, isso é o início do processo de lavagem cerebral. Geralmente ele começa lá no final do ensino fundamental, na transição para o ensino médio. Alguns alunos já começam a ter que escolher suas profissões com 14 anos, 15 anos e começam a se preparar para isso. Então eles pensam em horas de estudo, cronograma de estudo, pensam em acompanhamento de estudo. Agora todo mundo, sei lá, o cara tirou uma nota boa na redação do Enem, ele já está vendendo o curso de como criar uma redação para o Enem. O que é uma palhaçada, né? Porque o fato de você ter tido uma correção boa não significa que a sua segunda correção será ótima, nem que a sua terceira correção será ótima, nada disso. Uma nota 1000 no Enem é muito mais obra do acaso do que obra de técnica. Pode acreditar, porque eu avalio os avaliadores do Enem e vejo
qual é o resultado dos textos ali. Aí você começa a encontrar situações que são curiosas. As fotos dentro dos cursos preparatórios sempre costumam trazer jovens com MED escrito em tinta na cabeça, cor verde, para relembrar a cor da medicina. Inclusive existe um cursinho muito famoso por aí, cuja cor é verde, que é justamente para fazer você se lembrar da medicina. E aí os demais aparecem como engenharia, direito, você vai perceber que sempre são esses ali. Medicina, odonto, engenharia e direito. Por quê? Porque é para consolidar a ideia de que essas são profissões mais privilegiadas e de que apenas essas pessoas conseguem se garantir na própria vida. O que também é uma falácia. Conheço médico falido, médico que deve muito, que já teve carro apreendido, tá? Você tem engenheiro que não arruma trabalho, advogado que não advoga, você tem dentista. Eu tive um colega que era dentista, mas não praticava, ele dava aula, tá? E não era aula de odontologia, ele dava aula em curso pré-vestibular. Então, o que acontece é, você hoje, dentro dos cursinhos pré-vestibulares, você é obrigado a fazer medicina. Aliás, os próprios professores reafirmam isso. Eles falam, porque no vestibular para medicina, porque se você vai querer medicina, você tem que estudar tantas horas e tudo mais. Qual é a parte que ninguém conta para você? Certa feita, eu trabalhei numa escola que tinha um sistema integral de ensino. Nesse sistema integral, o aluno entrava pela manhã, a aula iniciava às 7 horas da manhã, aí ele tinha aula pela manhã até 12h30, depois ele voltava à tarde, das 13 horas até às 19 horas, e poderia ficar lá estudando até às 22 horas. Então ele iniciava às 7 da manhã e depois ia até às 22 horas. Chama o seu pai, se você for vestibulando, para assistir ao que eu vou te explicar agora. Isso é muito importante. O que foi que eu mais vi dentro desse sistema? Era um sistema de confinamento, sabe? Como se você criasse o gado confinado, era um sistema de confinamento. Lá dentro, você tinha alunos que, após as primeiras aulas, que não assistiam porque achavam desimportantes, né? Por exemplo, eu via muito aluno que queria medicina falar: eu não vou assistir aula de literatura agora porque eu preciso resolver esses exercícios de química. E daí ele não passava, justamente porque ele não conseguia acertar as questões de literatura, mas gabaritava química. Você entende essa relação? E aí, olha que coisa maluca. Além disso, de aluno que dormia à tarde e à noite lá, alguns alunos ficavam com o celular na mão, dentro dos coxos, né, ou das baias ali, a gente chama de baia. Dentro das baias, outros alunos choravam enquanto estavam tentando resolver exercício, não conseguiam resolver. O professor estava ali disponível para tirar dúvida, mas o aluno ficava dependente do professor, não conseguia resolver nenhum exercício sozinho. E aí, era altíssimo o índice de alunos que tinham síndrome do pânico. E por que eles tinham síndrome do pânico? Porque eles já vinham com isso de casa? Não. Eles desenvolviam síndrome do pânico porque eles ficavam confinados durante o dia todo, pensando que a vida deles acabaria se não conseguisse finalizar a unidade da apostila, entender uma matéria X, terminar o resumo de determinado livro. Porque eles não conseguiam ler as obras completas, tinham que fazer leitura dinâmica. E esses alunos ficavam 1, 2, 3, 4, 5, 7 anos fazendo cursinho. Conheci aluno que ficou 10 anos tentando ser aprovado no vestibular. Em uma das reuniões de que participei, existia uma orientação da coordenação. A orientação era a seguinte: aquele aluno que for muito bom, que já tiver muita desenvoltura, pega esse cara
avisa que a gente troca de turma. Agora, aqueles que quiserem só fazer festa, ou dormir, ou mexer no celular, faça vista grossa, professor. E aí a pergunta era evidente, né? Mas por que isso? A gente não quer que todo mundo passe? E a resposta é, claro que não. A gente precisa que a maior parte não passe. Porque se assim for, como é que a gente vai ter aluno no ano que vem? Porque algumas escolas se alimentam dos alunos reprovados. Na verdade, a maior parte dos cursinhos costumam se alimentar dos alunos reprovados. Porque o aluno reprovado é o que não sabe estudar, é o que compra tudo que vê pela frente, é o que não tem organização de tempo, é aquele cara que faz 6 ou 7 cursos ao mesmo tempo achando que vai dar jeito, é aquele cara que vai ter síndrome do pânico, vai ter que se tratar por causa da síndrome do pânico. Sem falar no fato de que alguns são aprovados, começam a cursar a graduação em medicina e descobrem que não era aquilo que eles queriam para a própria vida. Já conheci alunos assim. Pablo, mas você não conhece uma pessoa que desiste da medicina? Conhece. É difícil você conhecer quem desiste da medicina no meio da graduação. Ou porque paga uma mensalidade muito alta, ou porque gastou muito dinheiro com todos os anos de preparação. Mas aí esse cara acaba se transformando, aquele que não desistiu, não foi fazer aquilo que queria, acaba se transformando em profissionais frustrados. Sabe? Aquela pessoa que faz algo de que não gosta, aquela pessoa que está sobrevivendo e não vivendo, porque existe uma diferença muito grande. Nem todo mundo precisa ser médico para ter uma boa vida. Nem todo mundo precisa ser um advogado de sucesso, com um escritório gigantesco, para ter uma boa vida. Muita gente é frustrada por causa disso. No lugar onde eu moro, eu tenho vizinhos que são médicos e alguns têm perfis muito diferentes. Eu tenho um grande amigo meu, o Dr. Eduardo, que tem um perfil muito distinto como médico. Ele trabalha no horário em que ele acha conveniente. Ele decide as escalas e ele não pega mais plantões, não aumenta a carga de horário. Por quê? Porque ele fez uma opção. Então ele trava o orçamento para que ele possa ter uma opção, para ficar mais tempo com a família. Não é assim a vida comum do médico. Quem acaba se formando, que vai pegar plantão em diversos lugares, que vai fazer isso em diversas situações, alguns acabam tendo que, para exercer a profissão, tomar remédio controlado. Tá? Não caia na falácia de que o único destino para você, vestibulando, aluno do ensino médio, é a medicina. Existem diversas outras graduações. E eu digo para você, o que é que você acha que vai começar a acontecer? Porque você tem que pensar a longo prazo, sempre. O que é que você acha que vai começar a acontecer daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, em que nós vamos ter uma quantidade gigantesca de profissionais da medicina? Afinal de contas, quase todas as universidades particulares já têm seus cursos de medicina e formam 30, 40, 50 alunos por ano. Só em Cascavel nós temos ali 2 turmas, Cascavel é a minha cidade aqui, certo? 2 turmas de medicina que mandam alunos novos médicos para o mercado. Todos os anos. Você acha que não vai chegar um momento em que esse mercado vai inflar? Hoje o mercado já é inflado para os médicos, mas isso ninguém vai dizer para você dentro do pré-vestibular. Ninguém vai dizer para você que você pode ganhar bem e ter uma boa vida como professor, como arquiteto, como, vamos pegar outra profissão aqui, como uma pessoa formada em gastronomia, como uma pessoa formada em artes cênicas. Ninguém vai dizer isso para você, porque essas não são profissões privilegiadas. Ah, Pablo, mas qualquer médico meia-boca já ganha dinheiro. Se você estiver falando isso e for um candidato a vestibular, eu vou falar para você, o seu objetivo é ser um profissional meia-boca? Provavelmente não. Então, você precisa se dirigir para algo que faça você
feliz. Eu sou professor e isso me faz muito feliz. Eu gosto de ser professor. Então, tome cuidado com esse tipo de escolha e comece a entender como funciona a propaganda dos cursinhos preparatórios para vestibular e Enem. Eles querem colocar na sua cabeça que você precisa fazer o curso mais caro, porque assim eles podem cobrar mais de você ou do seu pai. Beleza? Agora vamos deixar o pau torar nos comentários, certo? Marque todos os seus amigos que são vestibulandos, todos os seus amigos que são enenzeiros, mande esse vídeo para eles, porque eu estou dizendo para você como professor, como pessoa que já deu aula para diversos desses candidatos. Não escolha para a sua profissão aquilo que não fará você feliz. Porque o dinheiro que você pode ganhar, no fim das contas, pode ser todo empregado para você tratar seus problemas psicológicos provenientes de frustrações que você acumulou por não ter trabalhado com aquilo que você quis. Aproveite a sua vida, faça escolhas inteligentes e pare de ser manipulado por esses cursinhos. Um abraço, inscreva-se no canal, força guerreiro!